Então, questão 24G. Percebam, pessoal, que aqui eu tenho que analisar o que eu consigo extrair de dentro do radicando. Então, eu consigo extrair x ao quadrado e 4. Consigo saber qual é a raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 100, a raiz quadrada de 81. Então, lá nas propriedades, como a gente já viu, eu consigo escrever essa fração como uma única raiz, ou uma raiz para o numerador e uma raiz para o denominador. Então, primeiro vamos fazer isso, para depois a gente, então, enxergar o que a gente consegue tirar. Então, eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado vezes y, dividido pela raiz quadrada de 4, menos x vezes raiz quadrada de y, dividido pela raiz quadrada de 9, mais a raiz quadrada de x, dividido pela raiz quadrada de 100, menos a raiz quadrada de 81, vezes a raiz de x. Aqui eu já posso abrir, né? Muito bem, então agora, observando aqui, esse x ao quadrado eu posso tirar de dentro da raiz. O índice é igual ao expoente, então, vai vir para fora, x, vai ficar lá dentro a raiz quadrada de y. Embaixo, então, eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2, menos x vezes raiz quadrada de y eu não vou conseguir extrair, então vai continuar assim. Raiz quadrada de 9 é 3. Mais raiz quadrada de x não vou conseguir extrair. Raiz quadrada de 100 é 10. Menos a raiz quadrada de 81, que é 9. Raiz quadrada de x. Muito bem, então agora eu vou escrever, então, o que está fora da raiz como uma fração, para que eu consiga enxergar o radicando e ver quais são iguais para mim fazer a adição. Então, eu tenho x meios raiz de y, menos x terços raiz de y, raiz quadrada de y, mais 1/10 raiz quadrada de x, menos 9 raiz quadrada de x. Então, observando, eu vou conseguir agrupar este com este e este com este aqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora na sequência. Então, eu tenho lá x meios menos x terços raiz quadrada de y mais 1/10 menos 9 raiz quadrada de x, certo? Então, aqui eu preciso chegar ao mínimo múltiplo comum, tá? Então, agora, para a gente conseguir continuar, eu vou copiar até aqui, onde a gente chegou aqui em cima, para a gente continuar. Então, continuando a 24G, eu cheguei a x meios menos x terços, raiz quadrada de y, mais 1/10 menos 9, raiz quadrada de x. Então, continuando a G a partir dali, tá? Bom, então agora, mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Percebam que eles são primos, então eu posso simplesmente multiplicar 2 por 3. O mínimo múltiplo comum é 6. Outra coisa que eu também posso fazer, pessoal, que se vocês conseguem visualizar, isso também pode ser feito. Olha, se 6 dividido por 2 é 3, então basta que eu multiplique o numerador e o denominador por 3 nessa fração. Se 6 dividido por 3 é 2, então basta que eu multiplique por 2 esta fração, e aí eu vou chegar nos dois denominadores a 6, tá? Então, 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes x, 3x. Menos 6 dividido por 3, 2, 2 vezes x, 2x. Raiz quadrada de y mais. Aqui, quando não aparece o denominador é 1, logo, então, o nosso mínimo múltiplo comum é 10. 10 dividido por 10, 1, vezes 1, 1. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 9, 90. Raiz quadrada de x. Resolvendo, então. Tenho 3, devo 2. Logo, eu tenho x sextos raiz quadrada de y. Mais. Tenho 1, devo
90, então eu devo 89 décimos. Raiz quadrada de x. X sextos, raiz quadrada de y, mais com menos, menos, então menos 89 décimos, raiz quadrada de x. É até onde nós conseguimos chegar. Essa é a maneira mais simples de escrever, então, esta questão.